Série de mensagens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Nós entendemos que a Tua palavra, ela é superior a qualquer coisa. Ela é superior às nossas ideias, ela é superior aos nossos planos, ela é superior a nós mesmos, que muitas vezes não temos condição, Pai, mas é Tu, ó Deus, que nos dá, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos dá a ousadia de anunciar a Tua Santa Palavra. E nesta manhã, Deus, continua, ó Pai, a falar aos nossos corações. Amém. Amém. Saia de cima do muro. Se você está em cima do muro, saia, desça. Esse é o tema dessa mensagem. A igreja de Deus não pode viver de aparências. A igreja de Deus não pode viver numa neutralidade de vida cristã. Meus irmãos, muito pior do que você estar mal, é você estar mal achando que você está bem. E aí já foi falado até em uma das pregações, eu não sei qual, aquela frase bem conhecida: o pior cego é aquele que não quer ver. E pior do que você estar doente, é exatamente você estar doente, acreditando que você está com a saúde excelente, lutando contra a doença, dizendo: está tudo bem, eu estou bem, dá para eu caminhar, dá para eu fazer isso, dá para eu pegar esse peso, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio. Um exemplo bem prático e bíblico de algo assim a igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia é uma das mais severas das 7 cartas. Tivemos a igreja de Sardes também, que Deus, Ele não traz ali elogios contra aquela igreja. Era uma igreja que se dizia viva, mas estava
morta. Laodiceia também recebeu uma das cartas mais severas. A igreja como um todo. E a Laodiceia foi fundada em 250 antes de Cristo por Antíoco da Síria. E interessante que a cidade ela era importante pela sua localização geográfica. Ela ficava em grandes rotas comerciais e ela era uma das rotas principais para se chegar em Éfeso. O nome Laodiceia ela significa justiça do povo. Lá na frente você vai entender esse significado desse nome. Laodiceia, justiça do povo. Ela se destacava por ser um centro bancário e financeiro, por ser um centro de indústria, de tecidos, onde lá se produzia uma das lãs de cor escura, azul escura, que era uma das mais conhecidas ali na época. Era também um centro médico muito importante. Lá havia uma escola de medicina famosíssima. Eles fabricavam 2 ungüentos. A história diz que eram quase milagrosos. Um para tratar problemas da visão e outro para tratar o problema do ouvido. Ali na região da Frígia, onde Laodiceia ficava, era formado por 3 cidades conhecidas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Ali era o centro de águas termais conhecidas. Em Colossos ficava a fonte de águas frias, geladas, que trazia refrigério para as pessoas. Em Hierápolis era a fonte de águas quentes, que trazia ali cura para pessoas que estavam com doenças ali, reumáticas em seu corpo. Então as pessoas sabiam para onde ir. Laodiceia, mesmo sendo uma cidade muito rica, ela não possuía água própria. Então ela dependia destas cidades. E aí a história nos diz que ela tinha muita condição, tinha muito dinheiro. Então ela mandou buscar águas destas cidades. E as águas vinham pelas tubulações, pelos canos, pelos aquedutos da época. Mas vinha de Hierápolis quente. Só que no caminho elas iam esfriando. Vinha de Colossos ali gelada as águas, mas quando chegava também em Laodiceia, a água estava morna. E a água, ela era imprópria para consumo, porque existia um mineral que fazia com que essa água não pudesse ser consumida, porque quando você tomava, logo você queria vomitar. Isso aí faz parte do contexto, da geografia dali de Laodiceia. Meus irmãos, está claro que Deus tem uma mensagem para esta igreja. As águas de Hierápolis e Colossos eram terapêuticas, mas as águas de Laodiceia eram impróprias. Quando olhamos para o texto, e hermeneuticamente falando, ele está dividido igual a todas as outras cartas, as outras igrejas. Jesus se apresenta à igreja, Jesus faz um diagnóstico da igreja, Jesus faz um apelo à igreja, Jesus faz uma promessa à igreja. Mas esse texto está aqui para nos dizer algo. E dentre tantas verdades, eu gostaria de destacar a seguinte afirmação para as nossas vidas nesta manhã. A igreja de Cristo, ela não pode viver
de aparências. Ela precisa sair de cima do muro. Por quê? Por quê, irmãos? A igreja de Cristo não pode viver de aparências. Porque Jesus é capaz de revelar quem é a igreja de verdade. Dos versos 14 em diante, nós podemos ver ao anjo da igreja. Já foi falado aqui que esse anjo é o pastor da igreja. E aí a gente na história diz que o próprio pastor de Laodiceia estava também de uma forma em cima do muro, neutro. O próprio pastor da igreja, junto com a sua igreja. E aí o texto diz que ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E aí ele continua dizendo: conheço as suas, eu conheço. Jesus está no meio dos candeeiros, passeando pelo meio das igrejas. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que conhece a sua igreja. Ele sonda a igreja de Laodiceia. Primeiro porque Ele é o Amém. E esse Amém aqui significa, está muito ligado a esse testemunha fiel e verdadeira. A palavra piston, fiel, no grego significa alguém que é capaz de morrer pela verdade. Ao contrário de Laodiceia, que estava vivendo de aparências, que estava mostrando algo que não era. Cristo, Ele se declara como um Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele contém a verdade nele, Ele é a essência da própria verdade. Nada passa desapercebido ao seu olhar. Nada passa desapercebido diante desse Deus que está passeando no meio das igrejas. É a palavra verdadeira que significa aletrinos, que é alguém que só fala a verdade, mas que tem em si a própria verdade para ser revelada. Resumindo, irmãos, Ele é o Deus da verdade. E aí, João está dizendo: olha, estas coisas que estão ditas aqui, estão ditas pelo Deus da verdade. Sendo assim, Ele é a verdade. Ele tem toda a autoridade para revelar o íntimo e o profundo da igreja de Cristo. Ele tem o poder e a autoridade para revelar quem você é de verdade. Não adianta viver de aparências. Não adianta mostrar que você é uma coisa, mas você não é aquilo. Não adianta você estar aqui no projeto missionário mostrando que você vive uma vida que está tudo bem, mas que no fundo você está vivendo uma vida em cima do muro. E o Senhor, Ele conhece a igreja. A igreja de Laodiceia, os irmãos estavam muitos equivocados a respeito de si mesmos. Olha o que o texto diz no verso 17. E aí eu vou estar pulando os versos, se você acompanha comigo. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí essa palavra que vem em seguida diz o seguinte: e nem sabes. Olha o que Deus diz para a igreja: e nem sabes. Veja que eles não têm ciência, eles não têm ideia de quem eles são verdadeiramente. Nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam enganados de si mesmos. Eles tinham uma ideia errada de si mesmos. E aí Jesus fala: por quê? Por quê? Nos versos 15 e 16, aí ele diz: olha, vocês nem sabem quem vocês são de verdade, mas eu sei. Conheço as tuas
obras. Que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E aqui a ideia desse, quando Deus ele diz quem dera você fosse frio ou quente, é como se Deus estivesse dizendo: olha, era melhor que você fosse um ímpio, que não conhece o Evangelho. Porque o ímpio, quando ele não conhece o Evangelho que é pregado, o Evangelho que é poder de Deus, ele se arrepende. E aí quando ele diz, quem dera fosse quente, ele está falando para aqueles cristãos que estão dentro da igreja, estão vivendo o cristianismo verdadeiramente. E quando são alertados, eles se arrependem, eles têm um coração contrito, um coração humilde para ouvir a voz de Deus. E aí o texto ele continua dizendo: olha, estou a ponto de vomitar da minha boca. A igreja, irmãos, havia se tornado uma igreja apática, neutra, uma igreja em cima do muro, sem posição, sem utilidade, uma igreja sem relevância no mundo. Era a igreja de Laodiceia. E quando você escuta a palavra igreja, você entenda como o indivíduo, eu e você. Por isso que Jesus diz: olha, nem és quente nem frio. E aí Jesus ele está se utilizando da geografia deles, para que eles possam entender o contexto que eles estão. Jesus está ali contextualizando para a igreja: olha, você nem é Hierápolis e você nem é Colossos. Você está no meio. Você não tem posição. Você não se posiciona diante dos seus amigos. Você é 007. Você tem medo de se desentender com os bancários aí da igreja, da cidade, dos ricos, dos magnatas. Então você fica no meio. Você está ali politicamente, tudo está correto. O relativismo entrou dentro de você, Laodiceia. E por isso eu estou a ponto de vomitar. Laodiceia não tinha nenhuma função ou utilidade. E Jesus disse: eu estou nauseado. A ideia é essa: eu estou enjoado de vocês. Os crentes de Laodiceia eram iguais às suas próprias águas, não servia para consumo. A igreja de Cristo, ela tem uma utilidade. Ela veio para ser luz do mundo e para ser sal da terra. Amém? Amém. Eles estavam mornos espiritualmente. Eles estavam aquém de Jesus. Não tinha nenhum interesse em serem testemunha de Jesus. Assim como você está aqui hoje, anunciando a pedra branca, que Jesus é aquele, o único, que pode salvar, que pode transformar, que pode libertar o homem do pecado. A igreja de Laodiceia não fazia mais isso. Estava aquém de Jesus. Aí Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Não adianta se enganarem, porque o Deus da verdade conhece vocês. Eu revelo quem são vocês de verdade. Não adianta, irmãos, criarmos uma figura de alguém que desejamos ser, se servimos a um Deus que sonda os nossos corações. Ele conhece quem é você de verdade. Quantas igrejas se enganam, vivem de aparências, pessoas que estão enganadas, que se acostumaram a viver na mornidão, que se acostumaram a viver em cima do muro,
que perderam o interesse em pregar a palavra de Cristo, seja onde for, que perderam o interesse no avanço do Evangelho de Cristo. Apesar de possuírem as Escrituras, a igreja de Laodiceia, ela se tornou apática, indiferente, perderam o fervor espiritual. Cristo não tem interesse no cristianismo novo, porque não tem nenhum valor para ele. Ou você é quente, ou você é frio. Desça do muro, tome uma posição. Cristo conhece as suas obras, Cristo conhece as obras da sua igreja, e isso já foi falado aqui incansavelmente das igrejas. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. A igreja tinha um falso conceito de si mesma. No verso 17, o texto continua dizendo: você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí o texto continua dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrependa-se. Não adianta viver de uma forma que não condiz com a verdade. A igreja de Laodiceia vivia num contexto de riquezas. Eles tinham tudo, ao mesmo tempo não tinham nada. E o Senhor, Ele conhece verdadeiramente as nossas necessidades. No versículo 18 ele diz: olha, eu repreendo e castigo aqueles a quanto amo. Você quer ver um filho desgraçar sua vida? É você não corrigir ele. Você deixa ele a quem? Meu filho, faça tudo o que você quiser. Tudo aqui é seu. Você manda em tudo. O futuro, lá na frente, você vai colher as consequências. E aí a gente vê Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita a correção. O Senhor está dizendo aqui: olha, eu repreendo e castigo porque eu amo você. É uma prova de amor à igreja de Laodiceia. Você vê lá quando ele diz assim: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele não diz assim: eu vou vomitar você da minha boca. Não, eu estou a ponto. Isso significa que há esperança para você. Há esperança para a igreja de Laodiceia. Há esperança para a igreja de todos os tempos e épocas que estão nessa mornidão espiritual, que estão em cima do muro, que se esqueceram do próprio Cristo, tiraram Cristo da igreja e colocaram para fora da igreja, fecharam as portas e disseram: quem manda somos nós. Há esperança, porque eu amo vocês. E se eu estou repreendida é porque eu amo vocês. Quando eu não repreender mais, quando eu não exortar mais, vocês devem se preocupar, porque agora é só o juízo de Deus para a sua vida. Não adianta, irmãos, vivermos de uma forma que não condiz com o Evangelho de Cristo. Deus, Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que conhece a tua vida. Ele é o
dá a última palavra. Ele é o Deus do amém. Ele é o Deus que sonda a tua vida. Ele é o Deus da sua igreja. E Ele é o Deus que conhece o íntimo da tua vida. Ele conhece o que se passa no teu coração. Porque a igreja de Deus não pode viver de aparências, irmão. Porque Jesus é capaz de revelar quem é a igreja de verdade. Mas também porque só Jesus pode suprir as necessidades de sua igreja. Diga amém. A igreja de Laodicea não havia se tornado indiferente por interesses, porque tinha interesses mundanos. Não. Ela havia esfriado o seu fervor ali, porque ela estava acostumada ali a ter tudo. Era aquele crente do bem. Está tudo bem. É isso aí. Crente do bem. Seus membros tinham fechado as portas e excluído o seu provedor principal, Jesus Cristo. Eles haviam colocado Jesus para fora da igreja e eles diziam: olha, eu estou rico e abastado e eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso de nada, eu posso me manter, eu sei viver, eu tenho tudo, então eu estou no domínio de tudo, não tenho necessidade de nada. E aí a gente vê aqui a ideia das riquezas tomando conta da igreja de Laodiceia, porque consequentemente a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, abastada. A igreja se deixou levar também pelos moldes da sua cidade. Como já falei, Laodiceia, ela estava no meio de rotas comerciais. Era uma das mais importantes ali da época. A cidade produzia o seu próprio dinheiro, não precisava de nada, de ninguém. Eles estavam ali abastados e eles não precisavam de ninguém, diziam, se gloriavam disso: olha, eu sou rico e abastado e eu não preciso de nada. Para vocês terem uma ideia, a cidade ela era localizada em uma região que era propícia a terremotos. E aí, no ano de 62 depois de Cristo, a cidade ela passou por um terremoto que foi parcialmente destruída a cidade. Roma ofereceu ajuda a Laodiceia para que ela pudesse reconstruir ali a cidade. Laodiceia negou ajuda e disse: nós não precisamos da ajuda do governo. Nós mesmos aqui, nós iremos reconstruir a cidade. E assim fizeram. Os magnatas lá da cidade, os ricos, os empresários, os bancários, eles mesmos investiram na cidade e reconstruíram a cidade. A cidade havia perdido a ideia de diferença, irmãos, entre a riqueza material e a espiritual. Eles gabavam-se da sua autossuficiência e acreditavam não precisar de Cristo. Eles eram autossuficientes. E aí Jesus diz: olha, não, vocês são infelizes, sim, miserável, cego e nu. E aí Jesus, numa frase, numa palavra de amor, ele diz, ele não dá uma ordem, ordena o quê? Ele diz assim: aconselho-te, eu aconselho comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aconselho-te que você compre colírio para ungires os olhos, a fim de que você possa
E aí a gente traz para o lado espiritual. O que esse verso significa? Jesus está dizendo para a igreja o seguinte: vocês precisam de mim. Eu sou o suficiente para vocês. Abandonem a sua autossuficiência, Laodiceia. Abandonem, porque eu sou suficiente. Aleluia. Dependam de mim. Vocês se colocaram para fora da igreja e acham que podem viver sem mim? Estão enganados. Eu quem cuido da igreja. Eu sou suficiente para o teu caminhar. Aleluia. Mesmo que você seja rico, abastado, você seja um empresário da maior alta escala, se você não colocar Deus no centro da tua vida, você será um pior miserável. No verso 20, o texto continua a dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja, apesar de ricos e abastados, Jesus os chama de miseráveis e nus. Mas Jesus, ele está batendo a porta da igreja. E aí esse texto, ele tem várias interpretações que às vezes não condiz com o que o texto está dizendo. Esse verso, ele não distorce a ideia da salvação pela graça, apenas vem de Cristo. Não, não é isso. A ideia de que Cristo está aqui batendo a porta da igreja é porque só Ele pode bater na porta. A atitude vem dele, de Cristo. Não foi o homem que disse: Jesus, vem aqui bater na minha porta. Não. Porque por si só o homem não tem esse poder e não tem essa força. A iniciativa é de quem? Eis que eu estou à porta e bato. A ideia aqui é do Evangelho, que é poder de Deus. Está batendo na porta daquele pecador. E aí vem a conversão do homem. Todo aquele que abrir a porta, aí eu vou entrar. A fé, conversão, arrependimento, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, Cristo, ele bate a porta da igreja de Cristo, que está vivendo um mordidão espiritual. Está vivendo uma vida apática, aquém de Jesus. E aí eu trago para as nossas vidas. Jesus, ele aconselha que a igreja de Laodiceia compre salvação deles. Cristo se apresenta como um mercador espiritual, segundo William Black. A suficiência está em Cristo. Ele é o mercador espiritual. Humanamente falando, não existia uma cidade mais rica que Laodiceia em toda a Ásia. Espiritualmente falando, não havia uma igreja mais açoitada pela pobreza espiritual que Laodiceia. Tinha um paradoxo. Laodiceia era muito cega para ver-se como era. Somente aquele que é a luz do mundo pode limpar a nossa vista. Os nossos olhos, abrir os nossos olhos. No verso 19, Jesus diz: olha, eu estou disciplinando vocês porque eu amo vocês. Dá tempo ainda. Arrepende-se. Arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende. Irmãos, Deus ama a sua igreja.
E Ele está repreendendo a igreja de Cristo, porque ainda há esperança. Jesus morreu por sua igreja. Quando o Senhor diz: olha, estou a ponto de vomitar da minha boca, não se assuste. Possa ser que você esteja nessa posição. Possa ser que você esteja vivendo de aparências em cima do muro. As suas obras estão mortas diante do Senhor, espiritualmente. Mas o Senhor, Ele diz: estou a ponto de vomitar. Ainda há esperança para que você se arrependa. Compre ouro refinado de mim. Compre vestes brancas para que você possa cobrir a sua nudez. Compre colírio que só eu posso te dar para abrir os teus olhos espirituais. Quantas igrejas, irmãos, tomadas pelas riquezas, pelas posses, pela independência financeira, tiraram Cristo do centro da igreja, confiando em si mesmo, colocaram para fora o seu provedor principal, que é Jesus Cristo. Quantos de nós colocamos Cristo para fora das nossas vidas? Porque a nossa prioridade é buscar a independência financeira, é buscar o emprego melhor de todos da minha região. Quantos de nós vivemos em um foco errado, buscando suprir as minhas necessidades pela força do meu braço, e esquecemos que o texto lá em Mateus 6 diz: olha, por que você anda ansioso pelo que você vai vestir amanhã, pelo que você vai comer? Por que você está ansioso pelo dia de amanhã, pela sua promoção, pelo salário que ainda nem caiu na conta, mas você já está ali? O seu foco é material. A sua vida está girando em torno do material. E você está esquecendo que Cristo é suficiente. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. Deixe a sua autoconfiança de lado, irmão. Não, se eu não fizer, não sai. A igreja precisa crescer. A igreja precisa ter cadeiras bonitas para atrair pessoas. A igreja precisa ter um jogo de luz perfeito para que a luz possa bater no rosto ali do pastor. Deu licença. Brincadeira. A igreja, ela precisa depender totalmente de Cristo Jesus. Amém. Somente Cristo é suficiente em nós. Porque a igreja de Deus não pode viver de aparências. Porque Jesus é capaz de revelar quem é a igreja. Porque só Jesus pode suprir as necessidades da igreja. E por fim, porque só Jesus prometeu um reino eterno para a sua igreja. Amém? Nos versos 20 ao 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como em cada uma das cartas, encontramos aqui uma promessa contundente para a igreja de Laodiceia. Aqui, o vencedor é o que atende o conselho e se arrepende. É o que ouve a voz de Cristo e abre a porta.
esse se assentará com Cristo no trono. Que promessa mais gloriosa, irmãos! O apóstolo Paulo também registrou essa promessa em Efésios 2, a partir do verso 4. Ele nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa promessa, irmãos, se relaciona com o status dos que estão em Cristo Jesus. Algo que as riquezas materiais e o orgulho terreno não podem garantir a mim e a você. Não. Essa promessa refere-se à autoridade espiritual, honra, privilégios compartilhados por Cristo a todo o vencedor. Todos aqueles derivados, dependentes eternamente dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia! Nós dependemos dele, é ele quem nos sustenta. Ao vencedor, receberemos a promessa eterna. E aí, irmãos, a ideia aqui é justamente fazendo aí o oposto das riquezas terrenas, que não nos levarão a nada, da estabilidade terrena, da busca pela estabilidade financeira, a busca por suprir tudo, todas as nossas necessidades, aquilo que queremos aqui na terra, os nossos gostos, aquelas coisinhas, nós queremos, olhamos, eu quero aquilo ali, está melhor, temos um sofá bonito, e aí a gente vê o do irmão, eu quero ir daquele, porque aquele é maior. Temos uma casa de 2 quartos, não basta, eu quero uma de 4 quartos, e a busca é insaciável pela estabilidade financeira aqui na terra. E aí Deus está dizendo o seguinte: busque as coisas eternas, busque as coisas do céu, pois essas estarão para sempre com vocês. Vocês confiam em si próprios? Confiem em mim, pois eu sou suficiente para você. Esse apelo, irmãos, deve ser levado a sério. Suas promessas à igreja de Cristo são confiáveis. O nosso Cristo, Ele é um Deus que merece toda a confiança. Aleluia. Quando Cristo Ele entra em nossa casa e ceia comigo, e ceia com você, recebemos a riqueza do reino eterno. Recebemos vestes brancas de justiça. Nossos olhos são abertos, mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas ao vencedor. Reinaremos com Ele. Nos assentaremos em tronos com Ele. E tronos aqui é conquista, significa conquista, autoridade. E aí o texto continua dizendo: assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está olhando para trás aqui, para o seu sofrimento, para a sua morte e ressurreição, quando ele diz: olha, assim como eu venci, você também será vencedor. Nós iremos vencer, amém, irmãos? Ao vencedor que se arrepender e abandonar
mornidão espiritual, para se apegar a uma vida fervorosa espiritualmente, nos assentaremos junto com o Pai no trono da graça dele. Nessa terra nunca teremos a plenitude. Não. Seremos totalmente sempre insatisfeitos se olharmos para as coisas terrenas. Mas se o nosso olhar mudar a direção para o Cristo ressurreto, nós receberemos a satisfação plena nele. Estaremos totalmente satisfeitos. E essa satisfação só será completa quando estivermos com ele nos novos céus e nova terra. Fique de pé, irmãos, nesse momento. Aquele que é o Amém. Você reinará com ele para todos sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está doente espiritualmente, procure o médico dos médicos, que é o Senhor dos Exércitos. Desça do muro definitivamente e venha para o lado de Cristo Jesus. Pois somente Ele pode satisfazer esse buraco que existe dentro de você. Buscaremos sim, mas será uma busca desenfreada, para que possa preencher. Eu quero mais, eu preciso sempre de mais. Mas quando buscamos a Cristo, que é suficiente, nós estaremos completos nele. Aleluia. Pois só Ele é digno de toda a honra. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi imolado. Vamos louvar o Senhor. Diz meu Cordeiro,